Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, depois de bastante tempo ausente, aí cerca de 2 semanas, programando bastante conteúdo para vocês, novidades, então até já antecipo a principal novidade que a gente vai estar fazendo semana que vem, vou explicar mais no final do vídeo para não tomar o tempo de conteúdo aqui, mas é a Semana do Investidor Soberano, uma semana totalmente gratuita, não tem desculpa de que não tem dinheiro, então é realmente de graça, que a gente vai aprender e eu vou ensinar para vocês, mostrar um método de geração de renda passiva, então como montar uma carteira de renda passiva para ações e fundos imobiliários. Então no final eu falo mais sobre esse evento e como se inscrever gratuitamente, já vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tá? Hoje a gente voltando com tudo, a gente decidiu falar sobre um fundo imobiliário bastante comentado, que tem performado bastante bem nos últimos tempos, que é o fundo imobiliário RPR11, um fundo aí que tem bastante de alocação em GPM, por isso tem performado muito bem nos últimos tempos, e agora, adivinha, ele está passando por mais uma emissão. Vai começar, na verdade, recentemente, a gente vai falar um pouco mais para o final do vídeo como está funcionando e como vai funcionar essa emissão. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a alocação do fundo. Tá? E antes de entrar para o relatório gerencial, a gente vai aqui para alguns quesitos de preço, né, para a gente entender como é que o fundo está sendo negociado no mercado. Hoje, basicamente, e isso pode ter uma flutuação no momento em que eu lançar esse vídeo para vocês, ele está num preço aí de 135, 140, 136 reais. Por quê? Porque ele está chegando perto da data base para participar da emissão. Então ele tem tido um boom aí bastante alto para o pessoal ganhar direitos e ganhar mais direitos de participar da emissão. Ele tem um DI aí anualizado de mais de 18%, então realmente ele está entregando muito retorno, muito valor ao acionista nos rendimentos mensais, isso é bastante interessante, só que o PVP dele está aí na casa de 35% acima do VP. E a gente sabe que fundos de papéis, a gente não recomenda ter essa sobreposição, porque eu vou mostrar para vocês, eles entregam a inflação mês a mês. Então, no longo prazo, eles sempre tendem a voltar o seu preço próximo ao valor patrimonial. Então, não é interessante. Tem esse boom muito grande, porque o pessoal quer comprar e participar da emissão, na emissão baixa PM. Mas fica ligado nessa estratégia, porque o fundo está bem esticado no quesito precificação. Para fundos de papéis, a gente utiliza bastante o PVP, tá bom? O último rendimento dele de basicamente 2,40, então, salvo engano, ele foi um dos maiores aí em quesito DI mensal, quase 2%, 1,87, então é um fundo que realmente ele tem entregado muito bem, gente, então isso é indiscutível, tá? E a gente agora vai entrar para, de fato, o relatório gerencial. Um fundo gerido aí pela Urca Capital Partners, é uma gestora não tão conhecida, mas ele tem feito um bom trabalho aqui com o fundo RPR, a gente já tem vídeo aqui e a gente aqui vai ser mais direto para alguns pontos principais, tá? Então não vou falar taxa, não vou falar taxa de performance se tem ou não, a gente já tem um vídeo sobre isso. O que eu queria mostrar para vocês é aqui a DRE do fundo, para vocês entenderem por que a gente não compra VP, porque muita gente fala, não compra fundo acima de 1,10 do VP. Beleza, eu até falo isso, mas por quê? Me explica o porquê que eu estou fazendo isso, por que eu tenho que seguir esse racional. Olha aqui, na DRE, a maior parte da receita, e isso acontece em todos os meses praticamente, tá, gente? Vem de atualização monetária dos CRIs. O que é isso? É a correção monetária. É aquela variação do IGPM mensal, variação do IPCA mensal. Então, o fundo de papel, ele tem por essa característica entregar a inflação todo mês nesse rendimento. Não é que nem fundos de tijolos, que a inflação é carregada nos imóveis, então tem esse poder de variação no preço da cota dos fundos de tijolos. Aqui não, o preço não tem muito poder de valorização das cotas no longo prazo, sempre próximo ao VP, porque já está entregando a inflação nos rendimentos. Até por isso que a gente costuma dizer que é legal reinvestir parte dos dividendos sempre em fundo de papel para se proteger da inflação também dessa forma. Tá? Então era isso basicamente que eu queria mostrar para vocês aqui na DRE, também já explicando o quesito de VP. Né? Aqui algumas especificações dos CRIs que estão no portfólio do fundo. Já adianto que não tem muito CRI, porque é um fundo recente, então ele é um pouco concentrado ainda, não vou mentir, por mais que tenha performado muito bem, e é um high yield clássico, né, gente? 11% de GPM, 12, 11, 12, 14, 14, então ele realmente é um high yield já por
definição. Tá? Aqui basicamente a lâmina das operações em carteira, eu falei para vocês, não é um fundo que tem muito portfólio em carteira, é um fundo recente, então até por isso que ele tem feito emissões, porque ele visa sempre aumentar portfólio, sempre aumentar a base de cotistas, justamente para diminuir essa concentração. Um ponto aqui para ficar de olho, tá? 12% de inadimplência nesse CRI na Belic, então fica pelo menos de olho na movimentação da gestora, porque ele representa 6% do PL no fundo, não é extremamente alto, mas também é um fundo que tem uma certa relevância, visando já que o fundo tem poucos CRIs no mercado, na lâmina, desculpa. Aqui as taxas que eu mostrei para vocês, realmente é um high yield, não tem nada abaixo de 11%, então isso não quer dizer que o fundo é bom ou ruim, é um high yield, ele prioriza rendimento em detrimento da qualidade dos CRIs. Já um high grade, ele prioriza mais qualidade dos CRIs em detrimento do retorno, em teoria. Tá? Aqui razão PMT, tudo em linha, acima de 100%, interessante, tudo regularzinho, encaixado, só inadimplência ali que realmente tem que ficar de olho, pelo menos na de 12%. Né? LTV vou mostrar aqui mais para baixo, mas algo que é interessante, que existe um consenso no mercado que LTVs até 60% é bem em linha com o mercado, é um LTV considerado aí uma média legal para o mercado. E o fundo ele tem LTVs bem interessantes, por mais que é high yield, por mais que tem poucos CRIs, ele tem uma relação LTV que basicamente é aquela garantia, né, gente? Aqui tem uma explicação do fundo, ó. O LTV equivale ao valor da dívida dividido pelo valor da avaliação dos imóveis alienados fiduciariamente em garantia da operação. É como se eu fosse comprar uma moto, né? E em garantia de eu comprar essa moto, eu vou deixar, por exemplo, algo que eu tenho de valor em casa de 10 mil reais. Então, essa relação, preço da moto, essa garantia que eu deixei, é o LTV em questão. Tá? Então, aqui, bastante interessante, basicamente tudo abaixo de 60 ali, tem 62,2%, 64,9%, bastante interessante. Tá? No quesito indexador, tá bom, Vinícius? A gente já entendeu aqui que o fundo tem LTVs interessantes, que o fundo tem razão PMT legal, tem uma inadimplência ali para ficar de olho, é um high yield pela taxa de aquisição e também tem poucos CRIs. Beleza, qual é a indexação? 51% é IGPM, tá? Era mais, mas 51% de IGPM, gente, basicamente já responde um pouco do porquê os rendimentos estão altos, porque além de ele ser high yield, o IGPM aí tem basicamente nos últimos 12 meses um retorno superior a 30% de variação. Então, realmente, como é a variação monetária, a correção monetária mês a mês, conforme a IGPM vai variando de forma até muito alta, absurdamente alta, o fundo já entrega nos rendimentos essa inflação, que é a inflação dos aluguéis que a gente está cansado de saber. Então, por isso, tá? Outros 49% de IPCA, que a gente sabe também que não está baixo, né? Basicamente acima de 8% ao ano nos últimos 12 meses o IPCA, e está bastante alto o nosso índice aí de inflação, e a taxa de aquisição também 12%, 13%, 12%. Então, corrobora com a tese de high yield, é um fundo bastante interessante nesse quesito. Uma pontuação para a gente botar aqui. IGPM sem variação negativa, 40%. IGPM com variação negativa, 11%. Legal da gestora indicar isso, mostrar que fundo que vai sentir caso o IGPM varie negativamente, que é comum, tá, no histórico aí do índice de IGPM, e qual a porcentagem que o fundo não vai sentir caso varie negativamente, Então é bastante interessante, tá, a gente saber qual parte sente, qual parte não tem essa variação. Show de bola, muito interessante. Tá aqui basicamente uma análise de onde estão basicamente alocados os CRIs, bem legal eles distribuírem isso. Outro ponto que eu não tenho aqui, então até por isso que eu não posso demonstrar para você na imagem, mas o fundo ele tem algumas, ele é um relatório muito curto, tá, gente? Se vocês verem basicamente aqui embaixo tem uma análise de retorno, como ele está performando no IFIX, aqui basicamente um pouco discriminado, CRI, e depois já termina aqui o relatório, tá? O que eu queria dizer para vocês, posso até vir aqui para finalizar, que ele não tem algumas informações que a gente acredita interessantes, série de CRIs, qual é subordinada, parcela sênior, parcela mezanino, qual é o setor, basicamente, a gente consegue ali ver na lâmina, mas não é bem explicado esses pontos. Então são algumas questões que vale aí
a análise para a gestora estar melhorando essas informações. Mas é um fundo interessante no quesito portfólio e no que ele está disposto a entregar. É um fundo recente, é um fundo com uma concentração, mas ele respeita esse risco-retorno. Tem um risco mais alto, mas ele está entregando bastante, então isso é interessante. Lembrando, não é uma recomendação de compra nem de venda de qualquer coisa que eu fale aqui. Eu estou dando informação para vocês a rodo, porque realmente eu acredito que seja assim que a gente consiga melhorar o mercado imobiliário. Não vai ter tributação, o Guedes já falou, já tem um substitutivo do deputado Celso Sabino que vai aí provavelmente tirar essa tributação dos fundos imobiliários e manter a isenção. Então a gente já pode ficar tranquilo quanto a isso. Várias perguntas a gente recebe lá no Instagram. Então, outro ponto interessante para lembrar. PVP está 1,35, 35% acima. Beleza. Não vou comprar mercado porque está muito caro. E dívida não se compra com sobreposição de VP. Show! O que eu faço? Participo de emissões. Participando de emissões, você consegue comprar aí mais barato. E é isso que a gente vai ver agora aqui no Ticker 11. Abraço, Danilo. Tá? O Ticker 11, basicamente, gente, ele acompanha aqui as emissões. No próximo vídeo a gente já vai falar também da emissão do IRDM, que saiu agora, foi aprovada, mas agora em questão o RPR. A emissão, basicamente, é uma emissão, uma oferta restrita. O que é oferta restrita? Apenas cotistas participam, 476, tá? Não é uma oferta pública, só cotista. Show! A que preço, Vinícius? R$ 102,50. Então vamos lá, o fundo está a 135, tu vai conseguir comprar, o cotista vai conseguir comprar R$ 102,50. E parece interessante uma diferença de porcentagem aí de 31%, 31,61%. Bastante alto, então está atrativo participar, caso você seja cotista e caso faça sentido para você aumentar a exposição. Caso não faça sentido aumentar a exposição, arbitragem, flipagem está aí para isso. Data base, 19,19 do dia 19 ao dia 7, desculpa aqui a gagueira. Então o que acontece? Por isso que o fundo está em alta nos últimos dias. Por quê? Porque quem tiver dormido cotista do dia 19 para o dia 20 vai poder participar da emissão. É uma oferta restrita, então só cotista participa. Então você tem que ter a cota dia 20. Você tem que acordar com a cota no dia 20, porque a data base é dia 19 do 7. Então, a partir do dia 20, a partir do dia 22, que é o período de preferência, você vai ter uma proporção de 1. É 1 para 1. Então você tem uma cota, você tem direito de uma cota. É uma proporção 100%. Por quê? Porque é um fundo recente. A gente não acha tão interessante fazer proporções tão altas, mas 100% para fundos bem recentes tem essa normalidade. VSLH fez também, vários costumam fazer. Então, aqui é até mais fácil para você gravar. A cada uma cota que você tenha, você tem direito a mais uma. Sempre arredonda para baixo, mas como aqui é 100%, se você tiver 7 cotas, vai ter direito a 7. Se tiver 10, você vai ter direito a 10. Do dia 22 ao dia 5 de agosto, daí no caso, você vai ter que sinalizar a corretora. Quero participar. Cada corretora tem a sua maneira, mas é só entrar com atendimento que é bem tranquilo. A partir do dia 12, 5, no dia 6 vai ter liquidação, então é interessante que você tenha esse dinheiro em mãos, esse dinheiro na corretora, porque vai ser debitado para você e aí corre o risco, se você não tiver o dinheiro, de pagar multas contra o saldo, alguma coisa, porque de fato você vai participar da emissão, eles vão debitar de qualquer maneira, você tendo ou não dinheiro. É interessante que você tenha para não correr riscos de multa e juros. A partir do dia 18, aí é o período de sobras. Não tem como falar a proporção aqui, gente, porque período de sobras é daquilo que sobrou. A gente tem que esperar para ver a adesão da emissão, para ver como é que o pessoal está achando. Então, dia 12 do 8, você vai conseguir, quero mais a minha sobra. Vai ter o período, vai ter a proporção para sobras, aí você faz pela quantidade que você exerceu e faz aquela relação. Se o período de sobras é 50%, você exerceu 10 cotas no direito de preferência, você vai ter direito aí a 5 cotas basicamente. Tá? Então é basicamente isso, não tem segredo. Dia 17 termina o período de sobras e dia 24 de novo liquidação interessante que tem esse dinheiro em mãos. Outro ponto interessante, cota sem a taxa é R$100 a emissão. Vamos lá. R$100 é acima do valor patrimonial, muito show de bola, por mais que seja pouco, mas emissões acima do valor patrimonial ajudam e beneficiam o cotista, isso é interessante, o mercado gosta bastante, tá? Uma captação mínima de 30 milhões aí, uma captação máxima de 204 milhões, tá? Então, aqui fica as informações sobre emissão e sobre também
o fundo RPR11. Espero que vocês tenham gostado. Um conteúdo que eu dei informação bastante para vocês. Não é uma recomendação de compra nem de venda, mas acredito que vai dar para fazer uma boa análise e uma boa contextualização. Agora vamos lá. Já peço aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, porque isso ajuda muito a gente. E eu prometi para vocês que eu ia falar sobre a Semana do Investidor Soberano. Gente, é sem aquela ladainha, aquele mimimi, é grátis, tá? É só clicar no link abaixo que vai ter na descrição, entrar, fazer a inscrição gratuitamente, entrar no grupo exclusivo, porque você vai ser redirecionado depois de fazer a inscrição para um link, você entra nesse grupo exclusivo e lá vão ser divulgadas as aulas do dia 21 a 25 de julho. O que vai ter lá? Vai ter material de apoio, vai ter suporte, vai ter chat para o pessoal debater e tirar dúvidas, vai ter o grupo exclusivo com todo mundo conversando, já falei, informações, material de apoio, suporte, então vai ser bastante interessante, porque as aulas eu vou mostrar para vocês, não é aquele conteúdo de coach, de motivação, eu vou mostrar na tela do computador, na prática, como se monta uma carteira de investimentos para geração de renda, ações, fundos imobiliários, como escolhe os melhores FIIs, como escolhe as melhores ações. Então eu espero você lá, esse é o meu convite de hoje, tá bom? Essa é a novidade que eu queria mostrar para vocês, é um conteúdo totalmente gratuito que eu fiz, na verdade, desculpa a gagueira de novo, que eu fiz pensando em você, que eu fiz para presentear aquele que confia no nosso trabalho. Então um grande abraço. O link está aqui abaixo na descrição, se inscreva, é gratuito, entra lá no grupo exclusivo e até a próxima, tá bom? Grande abraço!